Olá, vamos começar mais um programa Marcelo Storck, aqui pela TV Milênio, canal 13, VHF de União da Vitória, Paraná, Porto União, Santa Catarina. Hoje é quarta-feira, dia 26 de junho de 2013, ano em que rememoramos a enchente de 1983 e, como eu disse aqui na pré-entrevista, em off, nos estúdios da TV Milênio, choveu, encheu o rio, a sapaiada canta e todo mundo lembra do Dago Alfredo Eu. É o meu entrevistado dessa noite. Vamos falar a respeito deste episódio, que vivemos atualmente, mais uma cheia sazonal do Rio Iguaçu nos atingindo nas cidades gêmeas de Iguaçu. Instantinho só e voltaremos para esse importante bate-papo. Pois bem, aqui nos estúdios da TV Milênio tenho a satisfação de receber Dago Alfredo Eu. Ele é jornalista e também especialista no assunto enchente do Rio Iguaçu, principalmente na região de Porto União da Vitória. Primeiramente, muito obrigado pela prontidão no atendimento. Boa noite, Dago. Boa noite, obrigado também de mais uma oportunidade de estarmos juntos falando sobre as enchentes de União da Vitória e Porto União. Certo. Você dirige a Corpreri. O que é Corpreri? Corpreri, na verdade, é SEC Corpreri, chama Sociedade de Estudos Contemporâneos, Comissão Regional Permanente de Prevenção contra Cheias do Iguaçu. Certo. Ela é vigente? Vocês realizam reuniões ou ela fica em stand-by quando acontecem eventos como o de hoje, vocês retornam? Dependendo da, vamos dizer assim, da necessidade. Certo. Na verdade. Então, nós temos são eleições de 4 em 4 anos, ela está ativa, sempre mantendo contato com um evento desses, com o COPEL principalmente, e com as defesas civis das duas cidades. Certo. Enquanto jornalista, inclusive, repito, o Dago é jornalista também, a gente tem uma linha de raciocínio que é também de não só reportar e tentar interferir naquilo, principalmente no jornalismo social, que eu acredito que é o que eu mais estou fazendo, inclusive, nesse momento aqui. A ideia aqui é também chegar numa conclusão, sinceramente, do porquê, em situações como essa de hoje, que o Rio, neste momento de gravação, nós estamos gravando durante a partida de futebol do Brasil e do Uruguai, não poderei dar o resultado, portanto, mas neste momento o Rio está com 6 metros, a última atualização nossa das 14 horas. Então, numa situação de 6 metros, Dago, nós ainda temos famílias sendo retiradas. Haja vista que tem uma régua que diz que com 7 metros a coisa caiu. Como é que funciona em termos de régua? Qual que é o nível de alerta? Qual que é o nível de emergência? Como é que funciona essa régua do Rio Iguaçu? Cada município tem lá as suas providências a serem tomadas em um determinado nível. O que nós temos de ponto de partida é a área de desapropriação na área urbana das cidades. Então, 744,5, que é o nível de régua, corresponde mais ou menos a 5 metros, nós temos que entrar em estado de alerta. As providências são providências inicialmente simples, onde está o meu material de trabalho, qual é o telefone do departamento de obras, quem está sendo responsável por atender esse tipo de solicitação, e assim as coisas vão andando. Esse é o início. Então, em termos de régua, para a União da Vitória, é a área de segurança do reservatório. Passou de 744,5, grosso modo, 5 metros na régua, ótimo. Temos que começar a ficar alerta. Estamos com 6. Isso é emergência? Já é calamidade? Não, já é uma situação onde as duas defesas civis estão operando. Certo. Elas estão trabalhando e avisando, dependendo o outro instrumento importante é a previsão que se faz de 12, 24, ela é atualizada a cada hora, mas é a previsão de que nível estará o Rio Iguaçu amanhã, tipo ao meio-dia. Em função disso, eles vão sair e vão nessas casas, na área de risco, e vão providenciar que as pessoas saiam. Quando eu falei que somos jornalistas e gostamos de interferir socialmente o resultado, é exatamente isso que eu estou dizendo. Não há uma falha
e aqui não estou criticando o prefeito atual, gestão anterior, o que seja, estou criticando positivamente, crítica não sempre é negativa, mas criticando uma situação de que até para uma cidade turística que quer ser a nossa, querem ser as nossas, né? Querem ser umas cidades turísticas, até lá fora isso fica ruim de novo. Parece que a gente desculpe o termo, é meio burrinho para lidar com a coisa, quando na verdade muita coisa evoluiu. Por que que ainda, repito a pergunta, estamos tirando famílias dessas áreas, haja vista ter esse trabalho que você realiza? Quer dizer, quando é que isso vai acabar? Vai acabar um dia, nós vamos saber lidar com o Rio Iguaçu, ou vai ser sempre assim, isso tem que ser normal, vivemos mesmo, como diz o Requião, somos Lambari, vivemos mesmo na beira do rio, ou vai chegar um dia que essas enchentes sazonais de 6 e 7 metros não vão nos interferir tanto assim na vida? Olha, se você tiver... O exemplo é agora. Há uma falha. Nós temos uma coisa que é o regime do rio. A chuva e o volume de água que passa por aqui. Por que temos algumas situações em que tivemos já que tirar algumas famílias? Porque elas estavam morando em área de risco, em área não autorizada. Então, quando você citar o exemplo, toda a vida vai ser assim? Não necessariamente, porque os instrumentos para tratar disso é o plano diretor, é o zoneamento da cidade, isso é uma lei e as coisas vão ter que ser cumpridas. Hoje, 6 metros, nós teríamos 60 famílias, fomos tirar das 2 cidades 60 famílias, mas teríamos que ter tirado mais 118 que moravam no final da Cruz Machado. Que já saíram. E que efetivamente já saíram. E já saíram por 2 razões extremamente simples e estupendas, vamos dizer assim. Uma, que houve a iniciativa do poder público, e a outra, que houve a essência do pessoal que estava lá, de aceitar esse pedido, de deixar essa área de risco para ter uma condição de vida melhor. Então são 2 coisas sempre. A questão da lei, da administração pública e de como a comunidade, ou então o povo aceita ou não aceita e participa ou não participa do esforço de tirar o União da Vitória, essa propaganda ruim de que toda hora nós estamos sendo afogados, morrendo, perdendo e essas coisas assim. Certo. Agora, eu ainda nessa ótica analiso, nós fizemos imagens agora à tarde, hoje à tarde, do bairro Santa Rosa, onde vão estar colocando imagens de hoje aí, em Porto União, e eu perguntei de régua, né? A régua de alerta ali é os 5 metros, 6 a emergência, e numa enchente sazonal, quer dizer, aquela que vai vir sempre, vai voltar, então ela acontece, ela é previsível, dentro de uma estatística, ela vai retornar. Então, o máximo seria quanto? Normal, média, aí, que as enchentes dão 7 metros, 8 metros, se a gente fizer uma estatística, isso não seria também um delimitador para os investimentos públicos que estão sendo feitos hoje? Por exemplo, me preocupa no Santa Rosa a questão, por exemplo, da pavimentação, se ela está dentro de uma área de risco, se não está dentro da área de risco, isso acaba segurando essas pessoas ou até incentivando a reurbanização desses locais? Olha, esse é um negócio muito, como vou dizer assim, pega até mal, porque nós tivemos a SEC Corpréria teve um posicionamento muito firme em relação a que tipo de, a opinião, se isso era possível ou não era. A gente sempre achava que não devia, que não podia, que nesse sentido. Mas isso, inclusive, foi uma coisa que veio contra a comissão de enchentes, porque na verdade nós estamos interferindo na vida de cada um dos moradores que estão vivendo nessas áreas de risco. Então, qual é o instrumento que a sociedade dispõe, que a cidade dispõe para tentar resolver esses problemas? Chama-se plano diretor da cidade. Então, se lá nesse local que você se referiu, lá no Santa Rosa, o plano diretor deveria estar inibindo o investimento público e não o está. Se o plano diretor reza que não deveria estar havendo investimento público lá nesse local, não se deveria estar fazendo. Por quê? Porque se passar o asfalto na minha casa, eu vou ter um nível de qualidade de vida melhor. E por que eu estaria, então, deixando esse local? A questão, Marcelo, é não só essa questão, vamos dizer assim, de colocar no investimento público, mas aquela questão do tempo de retorno, que você falou, sazonal. Então, nesse trabalho tem essa questão do tempo de retorno.
até que tempo você está disposto ou você teria paciência para continuar habitando numa área de risco? Vou falar do meu exemplo. A Planiex, no local onde eu moro, ela tem um tempo de retorno estimado. Sempre vai ocorrer uma cheia lá a cada 32 anos. Pode ser que ocorra 2, agora esse ano ainda, mas na média, nos últimos, desde 1930 para cá, ocorre essa enchente que vai me pegar a cada 32 anos. Então, eu tomei a decisão de permanecer naquele local, certo? Agora, uma família que tem problema a cada 2 anos, que tem que sair, que ao sair perde a mudança, arrisca a geladeira, se perde em todos os negócios, deveria mesmo considerar a possibilidade de não habitar nesse local. E aí o poder público tem que intervir no sentido de criar condições para que ela possa sair. Caso que está ocorrendo, agora ocorreu com esses nossos moradores em Nova Vitória. Tá certo. Bom, vamos fazer um intervalo, vou voltar exatamente neste foco, falando aí de regiões que recebem incentivo público e de repente até incentiva cada vez mais danos a cada retorno das cheias do Rio Iguaçu. Um instantinho só, estaremos de volta. Você sabia que seu 0 km pode ficar com aparência de novo por 3 anos? A nanotecnologia de vitrificação cria uma película que protege seu carro da degradação e oxidação, enquanto as ceras convencionais acumulam sujeira e podem se fixar na pintura. Informe-se sobre esse serviço na Fiat Fama. Muito mais variedade, muito mais comodidade. Supermercados Glória já conquistou a cidade. Restaurante, lanchonete, hortifruti e açougue. Qualidade no que faz. Porque o Glória é bom demais. Supermercados Glória. Pois bem, retornamos ao programa Marcelo Stock, no seu segundo bloco. Nós terminamos o primeiro bloco falando a respeito dessa questão do investimento público, sugerindo, né, a valorização de áreas que, seja lá de cada 5 ou 10, 30 anos, vão receber a visita das águas do Rio Iguaçu cedo ou tarde. Então, nós temos agora algumas imagens, o Doniman está colocando, desde 1983, temos algumas imagens, e porque você não se comemora, nós usamos esse termo na abertura, até você diz, poxa Marcelo, mas vai comemorar, né? Vai festejar? Não, ninguém está festejando. Comemorar do latim com a memória, né? Está aqui dentro da nossa cabeça que 1983 serviu de lição, mas nem todos nós, pelo que vemos hoje, exatamente hoje, cumprimos certinho, à risca, os ensinamentos, obedecemos estes ensinamentos. De 83 para cá, só para as pessoas saberem a questão da área mesmo de investimentos. Se fosse fazer, pelo que você me falou, a única ação, já me falaram lá de explodir pedreira, fazer retificação do rio, um monte de ideias. A única seria mesmo a construção de um dique em todo o entorno do Rio Iguaçu, mas em nível ainda maior do que vivemos hoje. É mais ou menos isso. Se fosse fazer alguma coisa, tirando lição de 83, para não acontecer de novo, seria um dique. Para resolver definitivamente o problema do Nova Vitória, falando sem obras, o único que iria dar de fato proteção seria o dique. Mas teria que ser construído meio metro acima do que está no local dessa enchente de hoje. Então nós iríamos perder metade da cidade para proteger a parte central da cidade, e o resto ficaria, de novo, uma área, ou parque, ou sei lá o que, área de produção ambiental, etc. Tá. Para não se causar muita saia justa, vamos estimar um valor hoje, se fosse para construir esse dique. A JICA estimou, JICA é a missão japonesa que esteve conosco, auxiliando a fazer o estudo do Iguaçu, estimou em 1995, 86 milhões de dólares. Tá, 200 milhões de reais. Sim, só que um dique nesse entorno, o problema não era só o investimento que nós iríamos fazer.
problema do dique é a manutenção do dique. Tá. Então, E teria custos impostos para todos os moradores da cidade, não só para os que estariam protegidos, mas para aqueles que foram relocados também. tá. Então, só para você ter uma ideia, vamos chamar de 200 milhões, é um investimento público para resolver em definitivo a questão da chegada das águas, e ainda ia ter a questão de tirar essas pessoas que estão para Abaixo baixo da do linha do dique. dique. Certo. Então, teria um reposicionamento residencial. Não é Sim. mais barato para o município, e deixa eu entender isso, não é mais barato para o município de Porto União de Nona Vitória adquirir essas áreas que não são da Copel hoje, porque o alagado de Foz do Areia termina no pintado aqui. Então, ela tem responsabilidade, sim, Até lá. Então, o que excede essa área dela, de manutenção dela, o município comprar um outro local, uma outra área, seja da fazenda, de quem for, aí, num lugar que não pegue a água, plano, que não despenque o barranco, que nem está acontecendo hoje, e induz, assim, a cidade a crescer para lá. Não é mais barato? É mais barato. A questão, veja só, você falou bem, que é a questão da indução. Existe um eixo de desenvolvimento da cidade de Nova Vitória hoje que está bastante claro. Passa São Cristóvão, indo para lá. Então, se nós aproveitássemos dentro desse eixo de desenvolvimento, que é uma coisa que a cidade vai se consolidar para aquele lado, e oferecermos a oportunidade de, através de incentivo, permuta do imóvel, financiamento para a construção da casa, esse seria o caminho mais certo, mais adequado. Então, isso foi, num determinado momento, discutido, a gente colocava isso que tinha que fazer essa relocação, e as pessoas simplesmente... O que isso serviu para nós, da Comissão de Enchentes, só como um grande atrapalho, porque nós achamos, perdemos, vamos dizer assim, o interesse da parceria, na verdade o interesse da população sobre as questões e riscos das enchentes, porque nós estávamos mexendo com a vida deles. Então esse é um assunto que nós simplesmente mudamos o foco. E tudo isso é uma questão de maturidade, Marcelo. Você vai de manhã cedo pensando uma coisa, quando tem 10 anos, quando tem 20 outra, e quando tem 30 outra. Então, isso é uma questão de enfoque, o enfoque. Mas a forma, dentro do eixo de desenvolvimento de uma cidade, com incentivos, financiamento, que é possível e existe para isso, então nós poderíamos fazer com que essas pessoas deixassem cada dia mais essa área de risco. É só imaginar um problema numa cidade grande, como Curitiba, para falar de uma coisa que está perto de nós, como São Paulo. Você colocou bem no começo, eu até não estava entendendo direito. Nós temos apenas que ser ainda um pouco corajosos. O instrumento é a nossa lei que está no plano diretor. Certo. Agora, esse desenvolvimento também se dá por meio de excessos. Vai ser construída a quarta ponte, justaposta à ponte Machado da Costa. Não conheço o projeto e sempre coloco aqui que não sou contrário a essa, né, ponte, mas sou favorável primeiro a uma que tire do centro das cidades gêmeas o trânsito pesado, saindo lá por cima na área industrial, uma coisa que muita gente dava risada e hoje se estuda, só não tem esse dinheiro. Mas a questão dessa ponte que vai incentivar o desenvolvimento para esse novo eixo em União da Vitória, um aterro e os outros aterros que estão sendo feitos aí aleatoriamente nas margens, na região ribeirinha, a gente vê na Bento Munhoz, exatamente onde foi retirada aí, foram retiradas essas famílias, tem um aterro, uma terraplenagem ali, e isso não acaba complicando mais e fazendo cada vez, sem falar no lixo, né, gente, que eu já coloquei aí no Tribuna 2, coloquei fotos aí que esse lixo que eu coloquei no Tribuna 2 já está dentro do rio de novo, né? O pessoal vai largando lixo na beira do rio. Isso aí, esse assoreamento projetado nas cidades não piora cada retorno do rio? Não torna mais grave a situação? Toda hora que você causa algum estrangulamento, um obstáculo abaixo da cidade, na cidade, não sei o que, você sempre está levantando o nível na cidade ou acima dela. Acabou. Então, também deveria ter Toda hora que você restringe um canal natural de passagem de água, com aterro, com ponte, com sei lá o quê, com construções, você está aumentando o nível de cheia da próxima cheia. Eu não posso deixar você sair daqui sem eu te fazer essa pergunta, com toda essa tua experiência, conhecimento, já vamos falar, atualizando os números aqui das cheias em Porto União e Nova Vitória. A seu ver hoje, o Dago que não tem mais 10 anos, não tem mais 20 e não pensa mais como o Dago de 30. Qual é a solução para isso? A solução, União da Vitória, nosso ponto de vista, o problema da União da Vitória, da enchente da União da Vitória, é em função
das medidas que foram adotadas, ele está resolvido, acabou. Vou ser curto e grosso. Nós temos um problema que é a enchente. São 25 obras que foram estudadas por sugestão da comunidade, todo mundo colaborou durante um tempo extraordinário, e destas 25, excetuando o DIC, que nós já falamos, elas podem no máximo reduzir a enchente em 2 metros. Você pode fazer duplicação de canal, alargamento do rio, escavação de 2 metros, com valores todos extraordinários, iguais ou superiores à construção do DIC. Então, qual foi o caminho que durante os 20 anos de trabalho conjunto com as administrações, com a COPEL, CINEPAR, com o governo do Estado, com quem você quiser falar, com todos os técnicos, nós chegamos à conclusão de que nós deveríamos nos basear e ter como norte tais medidas não estruturais, que são possíveis de fazer. Então, vou falar só do plano diretor. Não estruturais não significa que o povo quer ver o carrinho de mão colocando ou tirando a terra. Mas esse palavrão do plano diretor é uma coisa que está louco para ter esse negócio. 17 anos ele ficou rolando para sair, contemplando a questão das cheias de Nova Vitória. Mas o que é que nós fizemos nesses 20 anos? Instalamos um dos mais modernos e eficientes sistemas de alerta de cheia. Temos que melhorar ainda, por uma situação de 83, por exemplo, as nossas defesas civis vão ter que passar por uma reestruturação e estar mais fortes. Nós discutimos longos anos com a COPEL a regra operacional de Foz do Areia. Não há mais como dizer, porque isso está de domínio público. Você vai lá na internet, abre o papelzinho, abre lá www, monitoramento hidrológico da Bacia do Iguaçu, quanto que está em Nova Vitória? Tanto. Quanto que está em Foz do Areia? Tanto. Quanto que está em Floresta? Quanto que está na Salto Caxista? Tudo você tem disponível. Qual é a previsão para a Nova Vitória? Tanto. Então você tem essa informação. Tem o nível de alerta, de enchentes, tem a informação, tem uma regra operacional de Foz do Areia, tem um plano diretor que norteia o crescimento da cidade e ainda tem agora toda essa área de segurança do reservatório que nós temos aqui embaixo, onde vai ser investido e nossa União da Vitória vai, por fim, se tornar um ícone do reconhecimento de como ela tratou as enchentes. Vamos tirar nota 10, Marcelo? Não. Mas isso foi feito de uma forma, pelo menos, consciente, responsável e que é de conhecimento da comunidade. Ao comemorar 30 anos da enchente de 83, eu ainda acho que nós fomos muito bem. Certo. Então, tiramos uma nota boa, segundo o professor Dago Alfredo Well. Dago, você participou das reuniões realizadas pela Defesa Civil de Porto União, também pela Defesa Civil de União da Vitória. Nesse quadro hoje, atualizando, quantas são as famílias, como é que está isso, onde é que elas estão sendo... No nível de 6 metros, 18 em Porto União e 47, se não me engano, em União da Vitória. Certo. Que era a última atualização. Então, é um volume de pessoas razoável, mas da forma com que está ocorrendo essa cheia, não está dando tanto atrapalho. A previsão meteorológica é, até o final de semana, níveis baixos de chuva, o que indica que o rio vai se comportar quase dentro de uma estabilidade, e para o fim de semana temos a entrada mais uma frente fria, mais um sistema, sei o que pode trazer mais precipitação. O que nós temos que fazer? Já que as informações são atualizadas de hora em hora, só acompanhando. Só acompanhando. Bom, gostaria muito de agradecer por terem acompanhado nessa proposta jornalística, que ela aconteça mais vezes, mas principalmente pelo viés feliz da conversa, né? E não esse aqui, não que não seja feliz a partir do momento que estudamos, mas há um motivo triste aí que é a nova cheia atingindo as pessoas, uma coisa natural da natureza, mas atingindo ainda a população de Porto União, União da Vitória. Eu não consigo conceber muito bem isso ainda. Mas deixar sempre à disposição as câmeras e os microfones do programa Marcelo Histórico, principalmente para agosto, que é a inauguração da Casa Polonesa lá no Parque Iguaçu, é isso? Com certeza. Você lembrou bem. Inclusive participou, acompanhou o período de desmontagem da casa e preparação. Provavelmente em agosto teremos já 3 casas típicas instaladas no parque. Vai ser um prazer estar lá, tá certo? Vamos ver. E vão ficar também monitorando a região. A bacia do Rio Iguaçu é uma das maiores do Brasil e chove em Santa Cecília, a água vem aqui, então tem que ficar antenado mesmo para não deixar para a última hora e ir acompanhando, fazendo uma média de subida do rio, do nível do rio, tá certo? Bem,
Eu fico por aqui, vocês fiquem com Deus e até a próxima sexta-feira com mais um programa inédito aqui na TV Milênio. Até lá.